Olá, meu nome é Ricardo Sá, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo a Vender. Hoje eu quero falar com vocês sobre o maior vendedor do mundo. Estou falando ninguém menos que Jesus Cristo. E não quero falar com você sobre fé ou crença, não se trata disso. Apenas dos ensinamentos que este homem espetacular passou e nos ensinou e que até hoje, como vocês muito bem sabem, tem os ensinamentos mais conhecidos, mais disseminados no mundo inteiro. É fundamental que você tenha, em outros vídeos como eu já mostrei, mentores, pessoas com quem você deve se espelhar e ensinamentos que você deve praticar no seu dia a dia, no seu funcionamento, na sua empresa, no seu ambiente de trabalho é extremamente importante. E Jesus tem alguns ensinamentos que podem ser transferidos e devem ser transferidos para o seu ambiente de trabalho, para o seu dia a dia, para que você amplie a sua gama de negócios e amplie o seu leque de possibilidades de vendas. A primeira delas, que eu enumerei algumas para vocês, são diversas, que nós poderíamos até passar o dia todo aqui falando disso, mas eu enumerei algumas para vocês que vocês devem praticar e ter no seu íntimo esses ensinamentos, tá certo? A primeira delas é a paciência. Jesus era extremamente paciente com seus apóstolos e com todos aqueles que o procuravam. Você deve fazer isso também. Eu sei que é muito difícil, às vezes tem um ambiente de trabalho que é extremamente dinâmico, é muito tumultuado o dia todo, épocas de festas, por exemplo, datas comemorativas. Em restaurantes, você vê o tumulto que tem Dia das Mães, Dia das Crianças. Eu já trabalhei muito tempo em restaurante também, sei exatamente o que acontece. Mas é fundamental porque o cliente que você vai atender pela manhã, o seu primeiro cliente, aquele que você está empolgado em atender, e você está dando uma atenção, está dando uma dinâmica muito maior, você tem que ter esse mesmo empenho com o último cliente que você vai atender. Porque aquele último cliente que você vai atender, ele não sabe que você passou durante o dia. Para ele está lhe vendo pela primeira vez. Embora você tenha atendido já centenas de pessoas durante o dia, mas para ele é a primeira vez que ele está sendo atendido por você. Então você tem que dar o mesmo empenho, a mesma dinâmica, a mesma atenção para aquele último cliente que você deu ao primeiro cliente. E muitas vezes eu já cheguei em estabelecimento que sendo o primeiro a ser atendido e o atendente o vendedor já está aborrecido porque está ali trabalhando, não sei, quer dizer, então não faça isso, tente ser o mais atencioso possível. Então, todo o seu horário de trabalho é muito difícil, eu sei que realmente é muito difícil, mas você vai ver que vai ter um desempenho, vai ter resultados muito maiores se você conseguir fazer. É possível, é difícil, mas é possível sim você ter o mesmo atendimento de o último ser igual ao primeiro. Para o último cliente, lembrando, é a primeira vez que ele está lhe vendo, você tem que ter atenção especial igual ao primeiro. Tá certo? Faça isso que você vai ter os resultados muito maiores. A segunda coisa eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas é importante frisar. Conheça o cliente pelo nome. Trate o cliente pelo nome, é de fundamental importância. Aconteceu uma coisa muito curiosa, em um café aqui, próximo à minha casa, onde eu cheguei para tomar um café e o atendente perguntou o meu nome. E quando o café veio, na xícara estava escrito o meu nome. Achei aquilo extraordinário, né? E um empreendimento, uma coisa diferente. Você deve fazer diferença, da importância das pessoas serem lembradas pelo nome. O cliente gosta disso. Se é a primeira vez que você o está ouvindo, tente lembrar. É difícil, mas tente lembrar e perguntar o nome dele. Aí você anota rapidinho ali e fique sempre chamando o cliente pelo nome. As pessoas gostam disso. Faça isso, que eu tenho certeza que você vai ver o resultado diferenciado, tá certo? Atenda a todos o que os procura. Jesus fez isso. Ele atendia a todos igualitariamente. Ele atendia a todos que o procuravam. Mesmo que você está muito tumultuado, seu ambiente de trabalho ali, mas o cliente falou com você, pare um minutinho, um segundinho, olhe no olho do cliente. Tente, ao menos, ouvir o que ele tem a dizer. É fundamental isso. Não faça o cliente se sentir um fantasma no seu ambiente de trabalho. Eu já vi muitos estabelecimentos, eu gosto muito de estabelecimentos, se observar o que acontece no ambiente de trabalho, naquele ambiente em que os funcionários estão trabalhando, e já vi muitos clientes ficarem perdidos ali, até tentar falar com um atendente e não ser atendido. O atendente muitas vezes o estabelecimento está nem cheio
e ninguém vai abordar o cliente, ninguém vai falar com ele, ninguém vai procurar saber o que ele deseja, o que muitas vezes é uma coisa muito rápida, você pode até atendê-lo de imediato ou dizer a ele, Senhor, só um minuto que eu já vou atendê-lo. Isso é fundamental, isso é extremamente, por mais simples que pareça, isso é extremamente importante. A pessoa se sente privilegiada, ela vai entender que você está ocupado, mas pelo menos você, assim que puder, ela sabe que você vai voltar a atendê-lo, tá certo? Conheça bem o seu produto. Jesus conhecia a palavra de Deus na ponta da língua. Então ele conseguia rebater tudo aquilo que lhe era contradito, porque ele conhecia bem o que estava falando. Você tem que conhecer o seu produto, porque muitas vezes, como já foi dito, já disse em outros vídeos, o cliente já chega hoje com as informações na palma da mão, já sabe muito bem, ele já está direcionado ao que quer e o que deseja. E pega muitos vendedores de surpresa, porque o vendedor não conhece o que está falando, não sabe o que está falando. É compreensível muitos que estão iniciando o trabalho, mas tente estudar ao máximo o seu produto, tente conhecer, tente saber detalhes, já falei isso de outras vezes, tente saber detalhes, curiosidades, os clientes gostam de aprender, de ouvir histórias. Conheça bem o seu produto que você vai ver que vai fazer a diferença, tá certo? Jesus também era amigo de todos. É muito difícil você ter um ambiente de trabalho coeso, é raro as empresas onde você diz, graças a Deus eu tenho um ambiente de trabalho excelente, que eu me sinto bem trabalhando. Mas muitas vezes onde tem muitos funcionários, onde é muito colocado, sempre tem aquele cidadão que não tumultua o ambiente, que é negativo, que está sempre criando constrangimento, tentando criar problema com os outros. Você não precisa estar como eu gosto de dizer, de beijos e abraços com ninguém, mas também você não precisa estar sendo inimigo de ninguém. Seja amigo o máximo que você puder. Tente criar um ambiente de trabalho ao seu redor, tá certo? Você não precisa ficar saindo com aquela pessoa para se demonstrar amigo, tentando criar uma falsa amizade, mas também você não precisa estar o tempo todo falando mal ou criando problemas, porque ele cria problemas. Não faça isso. Concentre-se no seu trabalho, tente ser amigo de todos. Jesus tentava ser amigo de todos. Você também deve fazer isso, porque você, se concentrando no seu trabalho, você vai ter muito mais resultados, tá certo? Ajude a qualquer um. Jesus fazia isso, ajudava todos. Mesmo esse que lhe cria problema, se ele tiver dificuldades, ajude. Você vai ver que você ajudar as pessoas nos torna melhores do que elas e nos faz bem. Ajudar as pessoas faz bem. Quem faz isso já sabe do que eu estou falando, da importância de você ajudar o seu colega de trabalho. Ajude quando ele precisar. Não pense apenas em querer ganhar, em querer se sobressair porque você é o melhor, porque eu sou melhor do que você. Isso não é bom, não lhe traz bons fluidos, não faz com que você ter um melhor desempenho por causa disso. Quando você ajuda, você ganha o respeito do seu colega, você ganha o respeito dos outros, porque sabe que as pessoas podem confiar em você. E ajudar é fundamental. Tá certo? Faça isso. Outra coisa que Jesus fazia muito era ensinar. Aliás, ele veio aqui, só o que ele fez foi nos ensinar. Ensine também. O conhecimento deve ser passado adiante. Você aprendeu? Ensine ao outro. Não fique como se diz, mesquinhagem, achando que você aprendeu e você não vai ter que ensinar a ninguém, porque a pessoa, se você ensinar, vai ser melhor do que você. Isso não existe. As pessoas são individuais. Alguém vai desenvolver uma técnica melhor do que a sua ou não, mas guardar o conhecimento para si, guardar aquilo que você aprendeu, não vai fazer de você melhor do que ele. Você, quando ensina e ele desenvolve uma técnica melhor, você acaba aprendendo também. Então, passe o conhecimento que você teve adiante, porque você vai ter retornos muito maiores, você vai até aprender, a pessoa até vai lhe dar ideias de que você não enxergava. Isso é fundamental para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, passando o conhecimento que a gente tem. Seja colega, seja amigo, passe, ensine, ajude, que você vai ver que você vai ter muito, muito retorno em seu trabalho e no seu íntimo, no seu pessoal, tá certo?
Isso nos torna e nos leva a uma coisa: humildade. Jesus era humilde com todos. Não estou dizendo para você lavar os pés do seu colega como Jesus humildemente fez com os apóstolos. Mas essa manifestação que Jesus faz na lavagem dos pés nos mostra que ele não era, mesmo ele sendo melhor do que todos, ele não queria que todos o vissem dessa maneira. Então você também, se você for o melhor vendedor que você tem na sua empresa, não fique sendo arrogante, não seja pedante, não fique humilhando os colegas. Ao contrário, quando você vê um colega com dificuldade, tenha a humildade de ajudá-lo. Vá e diga que seria melhor se ele fizesse assim, se ele fizesse assado, pergunte se ele quer ajuda. Né? Aquele novato que está chegando, os novatos nos ambientes de trabalho costumam ser os calouros e costumam ser muitas vezes ser ridicularizados porque estão fazendo errado, mas ele está ali para aprender. Tenha a humildade de ajudar e ensinar o seu colega de trabalho, tá certo? Porque você vai crescer profissionalmente, pessoalmente e vai perceber, quem já faz isso sabe do que eu estou falando, que ajudar e ser humilde faz a grande diferença, tá certo? Então, faça, busque, corra, estude, tenha que aprender diariamente. Procure sempre ter o conhecimento à sua volta e esse conhecimento adquirido, passe adiante. Seja humilde, tá certo? Muito obrigado, fica aí a dica. Quero agradecer mais uma vez. Se inscreve, curte, compartilha, que eu estarei aqui toda semana trazendo mais informações para a gente aprender juntos, tá? Para desenvolver melhor o nosso trabalho, o nosso ambiente e a nossa vida pessoal, tá certo? Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima.